Hey guys, what's up and welcome. Sejam todos muito bem-vindos, alunos do terceiro ano. Hoje daremos início à nossa aula 19.1, então não vamos perder tempo. Let's begin para a tela. Aula 19.1 com a teacher Patrícia Recher. It's always a pleasure, é sempre um prazer. E temos aqui também o nosso intérprete Vitor. Welcome, Vitor. E temos na aula de hoje ainda. Tá cansando do Present Perfect? Não cansa não. Ainda tem mais outra aula. Ou não sei, eu tô confusa agora. Aí nós temos aí o Present Perfect de novo. Só que agora, ó, presta atenção, ele vai ter uma situação aí de... como eu posso dizer? Uma explicação entre ele, a diferença entre ele e o Simple Past. Comentei com vocês. Inclusive, na aula passada, a gente traduziu muito para muitas frases com aquela ideia de passado, mas, na verdade, era uma frase no Present Perfect. Com aquelas situações lá de um tempo que ainda não finalizou, por isso que você não vai usar o last year, você usaria o this year, este ano, porque o ano ainda não acabou. Você está falando de ações sobre aquele ano. E aí, nós temos aí o uso do passado determinado e indeterminado dele também. E as nossas time expressions, expressões de tempo. E a nossa frase, título da nossa aula é We have been friends. We have been friends for ages. O que significa isso? Nós somos, olha bem aqui o verbo to be, seria estar. Nós somos amigos há décadas, for ages. Inclusive uma palavra que a gente vai ver bastante hoje, porque ela faz parte das nossas confusing words, palavras confusas, que são since versus for, que elas são extremamente diferentes, tanto na tradução, quanto na escrita e na pronúncia. Mas é interessante você ver essa diferença das duas quando elas são usadas no presente perfeito, porque pode haver uma confusão. E aí a gente segue porque toda aula tem uma habilidade. A de hoje você vai ler e compreender diferentes gêneros textuais relacionando seus significados ao âmbito sociocultural, assim como associar vocabulários e expressões gramaticais de um texto em inglês. Let's begin, olha aí, present perfect versus simple past. Aí nós temos aqui tudo dos dois. Temos aqui os auxiliares, o auxiliar do presente perfeito com negação, aqui sem negação, que é um passado indeterminado, é o presente perfeito, aqui na verdade é do passado simples, passado determinado é o presente perfeito. Ações no passado é o simple past. Os verbos auxiliares do presente perfeito. Aí temos a expressão de tempo aqui, how long, né? Para a gente querer saber quanto tempo algo aconteceu, algo vem acontecendo. Hasn't, haven't, que é o quê? A questão lá a mesma coisa do did e do didn't, que isso é o auxiliar. A mesma coisa não, modo de dizer, né? Porque é a mesma coisa porque eles são auxiliares nos tempos verbais, esses dois aqui do presente perfeito e esses dois do simple past. Alright? Então, agora sim, olha essa imagem e essa frase. Você tem essa frase aí que é do nosso tema da nossa aula, We have been friends for ages. Nós somos amigos há décadas. Olha que nós temos o have been, que se eu fosse traduzir ao pé da letra, nós temos sido amigos há décadas. Estranho, né? Então, nós somos amigos há décadas, porque é uma ação que ainda continua. Nós ainda não deixamos de ser amigos, nós ainda somos amigos, estamos alive, estamos vivos, por isso eu uso o presente perfeito. Present perfect, e agora essa situação é o seguinte, nós usamos esse tempo verbal quando queremos falar sobre ações inacabadas, ou ações que começaram no passado e continuam até o presente, têm a sua importância no presente. Aí esses termos eles são muito comuns no presente perfeito. Não só no presente perfeito, mas também no presente perfeito, como how long, quanto tempo, aí since, que significa desde, e for, que significa aqui, porque na verdade a palavra for significa também outras coisas. Mas aqui você vai traduzir como certo? Então lembra bem, since, desde, for, são termos comuns ao presente perfeito. Vamos ver tudo isso daqui a pouco e agora, na verdade, porque olha aí, nós temos o how long, que foi mostrado para vocês agora. E aí ele significa o quê? Quanto tempo?
Então, olha só a situação aí. Esse carinha pergunta para essa moça: How long have you been in Ireland? Quanto tempo você está na Irlanda? Ela está na Irlanda, falando com uma pessoa na Irlanda, tá? E ela responde: Since Monday. Desde segunda-feira, desde segunda-feira. Ela também podia falar de uma outra forma, se ela quisesse, que é o seguinte. No caso, alguém falando dela aqui nessa frase, porque alguém está falando dessa moça aqui. Provavelmente esse cara que teve a informação, que ela está aqui desde segunda-feira, aí fala o seguinte, X. Por que X? Esse S aqui, gente, nada mais é que o meu auxiliar contraído. Vocês já viram muito auxiliar have contraído. They've, I've. Só que agora você também tem agora não, você sempre pode usar. Acredito que eu acho que não tinha exemplos assim dessa forma. O auxiliar has contraído com pronome pessoal. Aí há uma confusãozinha às vezes, porque quando eu olho esse apóstrofo S, algumas pessoas também pensam que é o verbo to be, porque sim, o verbo to be existe. Ó, esse aqui, ó, que vocês já aprenderam, she is, ela está, contraído, fica assim. Também, da mesma forma. E o she has, contraído, também fica, nossa, esse meu S está muito doido. Então, o she com has contraído também fica da mesma forma, igualzinho. E aí você pode ter uma confusão, mas já viu um verbo do lado que é no participio passado, e ainda por cima é o verbo to be, não tem como to be estar duas vezes, um do lado do outro, né? Porque esse aqui também é verbo to be, só que no presente. Esse é verbo to be no participio passado. Entenderam? Eu paguei aqui, agora vamos voltar para a explicação, que é o seguinte, she's been in Ireland. Aí eu posso falar desde segunda, since Monday. Ou eu posso falar desta forma aqui, sugerindo o seguinte, sugerindo que passaram-se 3 dias, né, desde segunda, e aí vamos supor que eu estou segunda, terça, quarta, eu conto assim, eu estou na quarta, ou é quinta, enfim, eu conto desse jeito. Na quarta já são 3 dias para mim. E aí você pode dizer, tá na quarta-feira que você está falando, a fulana de tal, né? She's been in Ireland for 3 days. Ela está na Irlanda por 3 dias. Por 3, aliás, por não, tem uma mania de usar esse por no for, porque for significa por. Mas ela está na Irlanda há 3 dias. Se eu falar por em algum momento, releva aí, porque na verdade é há 3 days, há 3 dias. Então você tem essas duas formas. Ou dizer o dia da semana aqui, ou dizer o período de tempo, 3 days. Aí vamos entender um pouquinho aqui? Olha só essa loucura que vocês estão... Que é isso, Titi? Já vou explicar. Isso aqui acontece agora. Tá no presente simples essa frase em vermelho. She is in Ireland now. Ela está na Irlanda now. Agora, ok? Aí eu tenho aqui, ó, Monday, que é onde acredito que foi o dia que ela chegou, que ela falou since Monday, desde segunda. Aí, ó, she's been in Ireland, ela está na Irlanda. E aqui, não é quarta-feira não, era quinta, olha, eu contei errado, o teacher tá ruim. E agora é Thursday, E aí se passaram quantos dias? 3 dias, de segunda até quinta são 3, teacher. E aí o que acontece? She's been in Ireland since Monday, porque agora é quinta-feira, e eu falo desse jeito, desde segunda. Ou she's been in Ireland for 3 days, porque de segunda até quinta dá 3 dias. Ou seja, she's been in Ireland há 3 dias. Ela está na Irlanda for 3 days, há 3 dias. Pegaram aí a situação? Vamos mais aí, temos outro exemplo. We live here now. Nós moramos aqui agora, essa situação atual. Aí a pessoa pergunta, há quanto tempo, how long, há quanto tempo have you lived here? Há quanto tempo você mora aqui? E aí? Aí você pode dizer we, porque a pergunta é para você, no caso aqui eu sei que são vocês, porque a resposta é nós, não se trata de uma family, por exemplo, uma família. E aí aqui, ó, evidência de ser uma família nessa imagem. We have lived here since
we were a child. Ou seja, nós moramos aqui desde que nós éramos crianças. Inclusive, were é o verbo to be, só que no passado, não participo passado. Passado, a gente já viu isso. We were a child. Ou então eu posso dizer o seguinte: we have lived here for years. Eu não quero especificar, desde quando eu era criança, pode dizer há anos, né? Tem passo aí, we have lived here for years, há anos. Certo? Entenderam que eu posso usar os dois? Só que cada um vai ter um uso diferente, a gente já vai chegar lá na parte do sense do for, das confusing words. Próxima situation é essa aqui. I stood here now. Eu estudo aqui agora. Eu estou no presente aqui. I stood here now. Aí alguém pergunta, how long have you studied in this school? Alguém pergunta para você, aluno da mediação, how long have you studied in mediação tecnológica? Vamos colocar assim, que é a escola da mediação. Mediação tecnológica school. Aí você vai dizer, I've studied in this school, ou I've studied in mediação tecnológica school for, aí obviamente aqui tem um ano, mas enfim, isso vai depender de cada um, aí você poderia mudar para 2, 3, enfim, menos ou alguns meses. For 1 year, há um ano, since last year, desde o ano passado. Aí perceba que aqui eu estou usando last na minha frase com o presente perfeito, que eu falei que você não vai usar. Porém, quando você usa o since, be my guest. Fique à vontade, pode usar. Porque aí você está usando o since, dando período de tempo desde ano passado que essa situação acontece, começou, e ela vem se estendendo, né? Ela ainda é verdade no presente, porque eu continuo estudando na escola. I study here now. Eu continuo. Eu estudo aqui agora. Vamos entender um pouco mais dessas confusing words que nós estamos usando, que são as palavras since and for, mais, plus, time expressions, mais expressões de tempo. Então, esse meu for, ele significa aqui no presente perfeito, a, faz. E aí você precisa do seu período de tempo. Claro, você vai usar o for mais um período de tempo, não vai usar só for na frase. Então, você tem esses períodos de tempo aqui como exemplos. Lógico que tem muito mais que isso. Aí nós temos 1 hour. Vocês conseguem ver a tradução aí? 1 hora. A week, uma semana. 10 minutes, 10 minutos. Years, anos. 15 years, 15 anos. 8 days, 8 dias. A long time, muito tempo. Ages, décadas, anos. 6 months, 6 meses. Então eu falo for 1 hour, a 1 hora. For a week, a 1 semana. For 10 minutes, a 10 minutos. Ou for 15 years, há 15 anos, for a long time, há muito tempo e assim por diante. Esse é o nosso for. Próximo é o since. Significa desde, apenas desde, certo? E aí você precisa do início da ação, porque quando você usa o desde, você vai precisar falar desde quando? Quando foi que aconteceu isso? Desde, aí você precisa do início da sua ação, certo? Aí, quando a ação começou, nós temos aqui, ó, 5 o'clock, 5 horas. 2010, 2010, Monday, January, February, Christmas, last week, yesterday, janeiro, fevereiro, Natal. Na verdade, aqui nós temos fevereiro e o dia, né? February 15th, certo? 15 de fevereiro, last week, semana passada, e yesterday, ontem. Então, alguma coisa aconteceu since 5 o'clock, desde 5 horas. Since Monday, desde segunda. Since January, desde janeiro. Since Christmas, desde o Natal e assim por diante. Tudo bem? Olha aí. Esse tempo perfeito, present perfect, ele passa a ideia
de que a ação mencionada, essa ação que foi mencionada com a estrutura do presente perfeito, continua acontecendo, sendo verdadeira até o presente momento, certo? Sendo verdadeira até o presente momento, como a história lá do estudar na escola. A pessoa continua estudando na escola, mas ela começou a estudar na escola há um ano, desde 2020. Por exemplo, eu trabalho aqui na mediação desde 2020, há um ano e pouquinho. E aí, nesse caso, eu usaria uma frase usando o presente perfeito para falar sobre isso, porque é uma ação que aconteceu lá atrás, não importa quando, mas ela ainda é presente verdadeira até o presente momento. Tudo bem? I've studied in this school since last year. Estudo nessa escola desde o ano passado. Ou então, I've studied in this school for 1 year. Eu estudo nessa escola há um ano. Eu posso usar since ou for para falar da mesma ideia. A diferença que aqui, presta bem atenção, a diferença é que no since eu falo quando algo começou. Começou no passado, certo? Já no for é há tanto tempo. E esse tanto tempo, esse período de tempo que eu vou usar é um ano. Porque ano passado para esse ano vai formar um ano, beleza? Let's practice. Vamos praticar. Olha aí a letra A. Usamos qual? Qual dos dois? Since ou for em frases no presente perfeito para indicar a duração de uma ação que começou e continua no presente. E na B, usamos em frases no presente perfeito para indicar o início de uma ação que começou no passado e continua no presente. Então, a duração de uma ação é o for. Quando você quer colocar o início de uma ação, desde tal dia, desde tal situação, no caso de dias, de datas e dias de semana, você vai usar o since, certo? Então, esse é o uso de cada um dos dois, beleza? E agora sim, a gente vai ter essa atividade para a gente completar. Nós vamos completar com since ou for, certo? E ali nós temos aí, ó, complete as frases usando since ou for. Ok, entendi. Como é que a gente vai fazer? I have been here. Eu estou aqui. Aí eu tenho 7 horas aqui em ponto, o'clock. Eu estou aqui 7 horas em ponto. Aí eu falo o quê? Às 7 horas? Eu estou aqui às 7 horas ou desde 7 horas? Eu estou aqui desde 7 horas. Since 7 o'clock. I've been here since. Então, a ação, ela começou lá nas 7 horas e se torna verdade até agora, que deve ser, vamos colocar aí que sejam 10 horas da manhã. Tudo bem? We haven't seen each other. We haven't seen each other. Aí eu tenho aqui algum tempo, some time. We haven't seen each other há algum tempo ou desde algum tempo? Há algum tempo, então vai ser o for que eu colocaria aqui. 3. I haven't received an email from her. May. Ou seja, eu não recebo o e-mail dela. Eu não recebo, apesar de estar aqui no passado, eu vou falar eu não recebo e-mail dela desde ou a maio. Desde, since May, desde maio, certo? Ainda continua sendo verdade, porque ela ainda não me mandou nenhum e-mail. We haven't, porém, maio ainda não acabou, maio, enfim, pode ter essa situação de maio ainda não ter acabado, ainda estamos no mesmo ano, então desde maio ela não me manda um e-mail. 4. We haven't gone on vacation 2017. Nós não tiramos férias desde, né? Desde 2017. Espero que essa pessoa já tenha tirado férias, porque olha. Number 5. She hasn't visited me. Ela não me visita há meses ou desde meses? Há meses, for months. Number 6.
We have studied here. Nós estudamos aqui há um ano ou desde um ano? For a year. Há um ano. For a year. 7. She has worked here. She has worked here. Ela trabalha aqui desde ou a. She finished her course. Ou seja, ela trabalha aqui, ela terminou o trabalho dela. Ela trabalha aqui desde quando ela terminou o trabalho dela, ou aliás, o curso dela, ou a, não tem nem como a gente colocar o aí, com certeza é sim. Tem uns que você não tem nem como questionar. Então, she has worked here, ela trabalha aqui desde que ela terminou o curso dela. Course, she finished her course. Number 8, they have lived in the city. Eles moram nessa cidade há décadas ou desde décadas? For decades. Há décadas. 9, she's been my friend. She's been my friend. Ela é minha amiga. Há 10 anos ou desde 10 anos? Aqui no caso não é de idade não, tá? Se fosse de idade, beleza, mas aqui é 10 anos mesmo de período de tempo. Ou seja, for 10 years. She's been my friend for 10 years, alright? Pegaram aí o uso do since, do for, não se pega tudo completamente assim quando é apresentado de uma vez, não. Você precisa, achou difícil, achou estranho, pesquisa mais, procura mais, tá? Porque assim, não é só numa aula que você vai, aprende tudo completamente. Até aprende, mas pode esquecer se não praticar. Vamos lá continuar? Olha aí, ó. Escolha a alternativa correta. Bem fácil isso aí, porque temos a pergunta com how long, né? Quanto tempo? How long have you studied English? Quanto tempo você estuda inglês, né? Quanto tempo você estuda inglês? E aí você vai dizer, eu estudo inglês. E aí você já percebe, né? Esse presente perfeito é muito complicado, porque ele tá no participo passado, mas eu traduzo pro presente, como assim? Porque se eu falar eu tenho estudado inglês, é uma coisa que a gente não tem esse costume, então assim, eu estudo inglês, muita gente vai querer colocar I study English no presente, mas tá errado. Nesse caso, você não vai fazer isso, isso é uma das coisas que realmente pega por conta desse presente perfeito. I've studied English, eu estudo inglês, o quê? 1 year? Não posso colocar só 1 year, preciso colocar aquele for ou meu since, ele precisa vir. Eu tenho aqui last year, também não. Nessa frase no ano passado simples. Eu posso usar esse last year no presente perfeito? Posso, mas tem que ter o for ou tem que ter o since. Só sem ele não dá. Porque fica parecendo uma ação que já acabou, não existe mais, ela não está em andamento, ela não continua em andamento. Ela ainda não é verdade no presente, já não é mais verdade. Então, I've studied English, eu estudo inglês, aí eu tenho aqui só o meu. Toda vez, você só vai olhar pro for ou pro since, o que não tem você descarta. Buy for you. Aí eu tenho aqui, ó, for last year, ano passado, ou desde ano... Até ficou difícil de traduzir. Ou desde o ano passado. Gente, desde o ano passado, né? Então, I've studied English since, desde, last year, ano passado. Last passado, year é ano. Great. Muito bem, agora a gente vai se despedir um pouquinho do presente perfeito, só dele, e a gente vai inserir o passado simples também. Aqui, pra gente ver essa diferença dos dois, pra gente ter um pouco mais. Let's go! Olha aí, o presente perfeito, present perfect, ele vem acompanhado somente de expressões temporais, que não indicam tempo finalizado, como eu falei pra vocês. Last year, sozinho, ele foi finalizado. Solamente ele foi findado, não tem como usar. Aí olha essa imagem aí do Charlie Brown. Charlie Brown, ele tá sad, ele tá triste. Por quê? Charlie Brown hasn't received a letter from his friends for days. Aí você já sabe, há dias. Há dias o quê? Que o Charlie Brown, ele não recebe
Letter significa carta, significa letra, mas aqui é carta. Olha que evidência de que pode ser uma carta. Nós temos aqui a casinha de cartas, né? Aí ele vai abrir pensando que tem carta e olha a cara deu até tristeza agora de ver a cara dele. Ele tá triste porque ele não recebe a carta de amigos há dias. O que foi que aconteceu? Hoje não é carta mais, né? Há muito tempo. Hoje é mensagem, o WhatsApp. Meu amigo não manda mensagem pra mim há dias, vou chorar. Tá bom, Titi, vamos lá. Faz dias que Charlie Brown não recebe uma carta de seus amigos. Eu traduzi assim, colocando o 4 days lá na frente. Eu posso fazer isso? Pode. Você pode traduzir também. Aqui, ó. Charlie Brown não recebe carta dos amigos há dias. Aí aqui na tradução, faz dias que Charlie Brown não recebe uma carta de seus amigos. A ordem dos fatores não altera o produto. Aqui a ideia é a mesma da outra tradução, não tem problema nenhum. Aí passando, agora a gente vai falar do passado simples. Aí, ó, ele tá feliz. Será que ele é mais feliz no passado simples? Por que será? Porque passado simples é mais fácil, né? Aí ele tá com a cartinha letter bem aqui, segurando. Ele fala o seguinte, aliás, agora vamos ver sobre o passado. Que é o seguinte, com ações que foram concluídas no passado e expressões temporais que indicam tempo finalizado, a gente vai usar o simple past. Tudo que indica um tempo finalizado, a gente usa o simple past, porque já acabou, é passado, já foi. Aí nós temos aqui, Charlie Brown received, tá na afirmação, received a letter from his friends a day ago. Aí ele tá feliz, por quê? Porque o Charlie Brown, ele recebeu. Esse received aqui, ele tá no passado simples. Esse received aqui, ele tá no participio passado. What? Como assim? Mas é a mesma coisa, teacher. É a mesma coisa, sim, mas é porque eles são regulares, né? Os regulares, a gente coloca aquele ED no final do verbo, independente de ser passado, participio passado continua a mesma coisa. E vamos achar isso ótimo, porque os irregulares, eles são bem mais complicados. Então, os que têm regras permanecem os mesmos no passado e no participio passado. Então, Charlie Brown received a letter from his friends a day ago. Charlie Brown recebeu uma carta de seus amigos um dia atrás. Olha aí, ó, um dia ago, essa expressão de tempo que a gente viu também, uma das nossas confusing words, ago, que significa atrás, já foi, já passou, não existe mais. E dessa vez ele recebeu. Olha aí, temos as expressões de tempos mais usadas com cada um. Simple past, aqui temos as mais usadas com simple past, não são as únicas. Past, quando eu falo past, fica parecendo peste. Então, simple past, passado simples. Temos aqui essa lista com os mais usados e no present perfect a lista com os mais usados, mas obviamente tem vários outros, ok? Então, nós temos aqui yesterday, ontem, usado no passado simples. Yesterday morning, ontem de manhã. Last night, ontem à noite. Ontem à noite. Last month, mês passado. 2 years ago, 2 anos atrás. Presente perfeito, nós temos o lately, que é ultimamente. Never, que é nunca. For months, há meses. Since last year, desde o ano passado. Lembrando que o last vem no meu presente perfeito, mas junto com o meu since, tá? Só last year, como tá aqui não tem last year, mas tem last month. Se eu quisesse colocar a palavra year no lugar de month, não teria problema nenhum. Então, last year aqui, sem o since, beleza. Aqui tem que ter o since, ok? E o before, que significa antes, tá? A gente também já viu junto com aquele ago, lá nas nossas confusing words. Então, essas são as expressões de tempo que você indica para falar sobre cada um, certo? Os mais usados. Temos aqui os exemplos de 2. Ó, Mark and Joanne met at a party last night. Mark and Joanne have met before. Qual a diferença dos dois? A diferença dos dois é a seguinte, isso é um erro clássico de quem está aprendendo. Confundir o passado simples com o presente perfeito. Ó, Mark eu vou colocar Mark e Joana. Se bem que a gente não traduz, tá? A gente não muda os nomes de inglês para português, mas eu vou fazer isso. Mark e Joana se conheceram na festa noite passada. Então, essa ação acabou, eles se conheceram lá noite passada já foi. Então, eles se conheceram e o verbo é met no passado simples.
Só que aí aqui diz o seguinte, já é outra estrutura. Estrutura, a gente tem o have e temos o mesmo verbo, porque ele é um verbo irregular e no passado simples ele tem ele é como met e no participo passado também continua como met, é a mesma coisa, tá? Tem uns verbos que são assim, que não mudam, ainda bem, tá? Uns que mudam, os que não mudam, mas muda a pronúncia, certo? Mas aí eles são iguais, mas são irregulares. Só que eu tenho have met before, aqui agora eu tenho before. Então aqui a estrutura do verbo é met e aqui a estrutura do verbo é have met, que é o presente perfeito. E o before é antes. A diferença é o seguinte, na segunda ele fala que o Mark e a Joana, eles se conheceram, have met é a mesma tradução, se conheceram antes. Ele não disse quando, ele não especificou o tempo. Aqui o foco não é no tempo, aqui o foco é na ação, que eles se conheceram. No passado simples, o foco aqui na frase é que foi na noite passada. Então o foco é no tempo, certo? Mark and Joanne met a party last night. Mark and Joanne have met before, que tem explicação que eu não acabei falando antes. Vamos lá. Na primeira sentença, a pessoa diz quando ela e outra pessoa se conheceram. Ela deixa claro que o fato ocorreu em um determinado momento do passado, que foi last night. Na segunda, ela apenas diz que eles já se conhecem, ou quando não é mencionado com exatidão, porque before é antes do que, não é o foco. Pois não é importante no momento da fala, certo? Olha aí, simple past ou present perfect. Qual dos dois? Aí eu tenho aqui uma conversation. E aí que diz o seguinte, a Lia fala o seguinte. Hey Carlos, have you ever studied Spanish? Você já, falando de uma experiência, lembra na primeira aula do Present Perfect a gente falou de experiência de vida, né? Aí, have you ever studied Spanish? Você já estudou espanhol? Aí ele fala, yes, Lia. I've studied Spanish in the past. Olha só, aqui ele vai usar o presente perfeito para responder também. Não é porque uma pessoa te faz uma pergunta com presente perfeito que você tem que responder com presente perfeito, não, viu? Aqui ele optou responder com presente perfeito porque ele não foi específico no tempo. Ele não disse quando lá no passado. Ele não está usando nenhum since, nenhum for também aqui. Então ele falou lá no passado, in the past, no passado. Ah, vai ser passado porque eu não posso usar o simple past, porque não teve tempo específico. Se não teve tempo específico, você não vai usar o passado simples. Porque olha aqui, ó, a Liga diz o seguinte, cool, opa, cool, eita, legal, tá, gente, bacana. And when was that? Aí ela pergunta aqui, ela pergunta, e quando foi isso? And when, quando foi isso? Aí agora ele vai ser específico. Porque ela perguntou, né? Ela é muito entrona essa Lia. Quer saber demais. Aí o past simple, ele fala o seguinte. Oh, I studied Spanish a long time ago in 2008. Aí agora ele falou bem específico. Ah, eu estudei o verbo no passado, regular, espanhol, há um tempo atrás, muito tempo atrás, a long time ago, em 2008. Aí nesse caso você não pode usar o presente perfeito. Porque que ele foi específico no tempo, certo? E é isso aí, ó. Na primeira resposta, I've studied Spanish in the past, a pessoa focou no fato, na ação, portanto, respondeu usando o presente perfeito. O tempo não é importante. Já na segunda resposta, I studied Spanish a long time ago, back in 2008, ou seja, ela estudou espanhol há muito tempo atrás, lá em 2008, a pessoa usou o passado simples porque focou em quando o fato ocorreu. Aqui é mais importante o fato do que a ação, certo? Let's practice, vamos praticar aí. O que você vai fazer? Você vai o quê? Completar as lacunas com passado simples ou presente perfeito. É isso que você vai fazer. Então, olha aí, ó. And what have you done at school today? What have you done at school today? Que é a frase. O que você fez na escola hoje? Utilizamos, tá tudo doido aqui, mas utilizamos o tananã, você vai colocar ou simple past ou presente perfeito.
Porque a pergunta se refere aos resultados. Resultados. Mostre para mim os resultados dessa situação, né? De a pessoa, aqui a pergunta é o que você fez na escola. Então, o resultado disso. O momento em que a pergunta foi feita é considerado como uma continuação do período escolar. Então, assim, what have you done at school today? É como se você está lá na escola e aí chega a sua professora de outra matéria e pergunta: o que você fez na escola hoje? Você ainda está na escola, o hoje ainda não acabou, então ela quer saber o que você fez, o resultado disso. Então, obviamente, aqui é presente perfeito, present perfect, até por conta da estrutura, né, galera? Viu aqui, have you done? Essa estrutura é presente perfeito. Já que na B vai ser o simple past, por quê? Por que vai ser o simple past? Porque nessa frase aqui, what did you do at school today? What did you do at school today? Gente, é a mesma, é quase a mesma ideia, mas pera lá. Quando eu falo what did you do é o que você fez, o que você fez. What have you done? O que você fez. What? É a mesma coisa, não é. Tradução pode ser parecida sim, mas não é a mesma ideia. Aqui, what did you do at school today? O que você fez na escola hoje? A gente vai usar o simple past, a estrutura do simple past com auxiliar did e o verbo aqui. Aqui no caso não está no passado porque é uma interrogação, então o verbo volta para sua forma natural sem o to. Porque a pergunta se refere às atividades e o período escolar do dia está sendo considerado como encerrado. Então você chegou em casa, depois de um dia lá na escola, e os seus pais te perguntam: what did you do at school today? O que você fez na escola hoje? E aí já acabou o teu período, já é passado e tal, e você vai falar: I did many things, aí blá 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 blá, e assim por diante. Entenderam a diferença? Olha aí, imagine as seguintes situações. Você acabou de chegar em casa depois de um longo dia e quer dizer que fez muita coisa hoje e não irá fazer mais nada. Você acabou de chegar em casa. Aí foi um longo dia e quer dizer que não vai fazer muita coisa, que fez muita coisa hoje e não irá fazer mais nada. E aí, nesse caso, como é que vai ser? Qual das duas você acha que seria correto? Usar o passado simples, a estrutura do passado simples, com did aqui, do verbo fazer? Ou usar a estrutura do presente perfeito, have done? Eu fiz muitas coisas hoje. I have done so many things today. Também eu fiz muitas coisas hoje. É, obviamente, a letra A. A letra A do quê? De avião, porque aqui o dia você já não está mais no trabalho, tá entendendo? Aqui é considerado como encerrado, você não pretende fazer mais nada, porque acabou. Acabou, hoje não acabou ainda pra você, tipo, o trabalho já saiu, mas já tá sendo hoje, mas você não vai fazer mais nada, porque você não tem mais essa obrigação, você não tá mais no trabalho, ainda não tem mais hora de trabalho, é mais ou menos assim. Já aqui na 2, olha só, porém você pode querer enfatizar o cansaço, que é o resultado de tanto trabalho, né, que isso causou, ou pode ser que ainda tenha tarefas a fazer e o dia ainda não tenha terminado. Você nem precisa estar no trabalho, mas quando chegar em casa, você ainda tem mais coisas para fazer, seus trabalhos de casa, né? E aí, o que você vai fazer? Você vai usar a estrutura do presente perfeito, que é a segunda, ou a estrutura do passado simples? Aqui no caso é do presente perfeito. I have done so many things today. Porque o meu hoje, ele não acabou, tá? Só que eu ainda tenho essa questão. Ou eu tô no trabalho, nessa situação, ainda tenho muita coisa para fazer, mas eu tô reclamando. Gosh, I have done so many things today. Ainda vou fazer mais. Ou vou chegar em casa e tenho mais trabalho para fazer. Eu não posso me dar o luxo de dizer que não vou fazer mais. Então, nesse caso, eu uso o presente perfeito. O present perfect. Eu espero que vocês tenham entendido essa diferença do passado simples do presente perfeito. Temos aqui as nossas referências. And that's it for today, guys. Por hoje é só, pessoal. See you then na nossa próxima aula. Bye, bye.